Pessoal, assim como a coesão que trabalha com a ligação das ideias, a coerência é importante para a compreensão textual, porque a coerência é a lógica das ideias. Então, enquanto uma trabalha com a ligação, com a conexão das ideias, a coerência trabalha com a lógica das ideias. Então, essa aula é direcionada aos alunos da Escola Estadual Saturnino de Souza, com foco no Enem. Bom, o que vamos estudar? Entender o que é coerência textual, aprender os princípios básicos da coerência, conceituando. Então, coerência textual, segundo o dicionário Aurélio, é a ligação ou a harmonia entre as situações, acontecimentos ou ideias, relação harmônica, conexão, nexo, lógica. A coerência textual. Princípios básicos da coerência. A coerência textual reside nas entrelinhas da redação. E existem três princípios básicos para que ela seja respeitada. O princípio da não contradição, ou seja, o autor do texto não deve ser incoerente, dizer algo depois dizer o contrário. O princípio da não tautologia, ou seja, não ser redundante. O princípio da relevância, ou seja, buscar aquilo que é importante para estabelecer uma relação lógica das ideias. Então, gente, os três princípios dão conta de que um bom texto deve apresentar argumentos consistentes, livres de incoerências, sem repetições de ideias e com informações relevantes, importantes, que estabeleçam uma relação dialógica ao longo da composição textual. Se você ainda ficou em dúvida, basta estabelecer alguns padrões mentais que diferenciam o que é coerente daquilo que não faz o menor sentido. Uma dica também importante, gente, é fazer a releitura do texto. De qualquer texto que a gente escreva, a gente vem escrever, é fazer a releitura para ver se você foi coerente, se você teve ali uma lógica, né, tem uma ligação de ideias. Muito importante a releitura. Vamos aos exemplos. Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, porque eu não estou doente. Percebam, gente, que está meio confuso, não é? Esse período. A frase acima fez sentido para você? Não, porque ela não é coerente. Veja agora uma frase com coerência. Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, apesar de eu não estar doente. Percebam que agora tem sentido, né? Porque há aqui uma oração subordinada, concessiva, uma ideia de concessão. Apesar de não estar doente, o médico me receitou, né? Me recomendou uma alimentação, repouso e uma alimentação saudável. Vejam aí, gente, a coerência das ideias, né? Ambiguidade. A ambiguidade, gente, é o duplo sentido que as palavras ou expressões podem exprimir. Vejam aí. Ambiguidade lexical. Um exemplo, né? É bem simples. Como você ousa dizer palavrões na frente da minha esposa? Por quê? Era a vez dela? Percebam aí, gente, que quando ele diz assim, frente, tem duplo sentido. Pode ser frente na ordem e frente na presença. Outro exemplo de ambiguidade estrutural, vejam aí. Os políticos e os eleitores inteligentes farão um Senado mais digno. Não se sabe se inteligentes modifica eleitores, se refere a eleitores e políticos ou apenas a eleitores inteligentes. A sentença aceita duas análises sintáticas diferentes. Pode ser tanto a políticos e eleitores ou somente a eleitores. Então a gente já entendeu que a coesão trabalha com a ligação das ideias e a coerência é a lógica das ideias. Pessoal, agradecemos a atenção de todos. Aí estão as referências do material que foi utilizado nesse slide. Obrigado.